Olá, amigos do Serve, o podcast da Sebrae, da Central Brasileira do Setor de Serviços. Estou aqui com meu querido amigo, presidente João Diniz. Tudo bom, presidente? Tudo ótimo, melhor agora. Primeiro Podservice da Sebrae. É isso aí. Hoje com um convidado muito especial, dois convidados ligados à tecnologia, ligados ao Congresso Nacional, um vereador aqui da cidade de São Bernardo, todos ligados à tecnologia. Inclusive, aproveitando para agradecer ao nosso patrocinador, Mentor Bank, que a tecnologia norteia o trabalho desses dois convidados, e o Mentor é um grande parceiro, né, presidente? Com certeza, parceiro de primeira ordem. É isso aí, muito obrigado, pessoal. E agora, apresentando os nossos convidados, temos um vereador mais jovem da cidade de São Bernardo, o João Viana, e também um deputado que já foi vereador, já foi deputado estadual, e no terceiro mandato como deputado federal, líder líder da cidadania, presidente estadual do Cidadania aqui em São Paulo, tesoureiro nacional do partido, uma figura muito importante, com grandes projetos, muito atuante na Câmara dos Deputados. Deputado Alex Manente, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Carlos, é uma satisfação estar aqui com vocês, agradecer ao João Diniz, nosso presidente, uma honra participar desse primeiro podcast que vocês realizam, ao lado aqui do nosso grande e jovem vereador João Viana, para poder debater temas importantes, atuais e de fato colocar o Brasil para o futuro, olhando o presente, como a gente pode fazer da melhor maneira possível. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, prazer, viu, José Carlos, presidente João Diniz. É uma honra sempre estar compartilhando a participação com o Alex também. E fico muito feliz de conhecer o trabalho de vocês e estar participando da estreia aqui do Podserve. Muito bom, muito bom. Para começar, presidente, eu queria saber do nosso deputado, do vereador, qual o papel do setor de serviços, como vocês enxergam esse setor tão importante que emprega aí 70% da mão de obra no país, 70% do PIB, setor que é muito importante, é o motor da geração de emprego no país. Como vocês enxergam esse setor? Esse setor é extremamente importante. Como você bem coloca, 70% da geração de gain de empregos é através da geração de um bom serviço e, por isso, nós precisamos cada vez mais estar próximos para entender as legislações que permitam nós fazermos com que aqueles que empreendem, aqueles que geram a renda, tenham condições efetivas para isso. Nosso país passa, assim como o mundo, por uma revolução. Qual é a revolução? Século passado, nós tínhamos a Revolução Industrial. O Brasil ocupou esse espaço, nossa região, o Grande ABC, foi a pioneira da atração dessas indústrias multinacionais, especialmente no ramo automotivo, e agora nós temos uma revolução tecnológica. Por isso, o serviço sempre faz parte de um processo importante que é estar à disposição para prestar o serviço da atualidade. O que nós precisamos é cada vez dar mais condições a esse setor para que continue gerando renda e estar atualizado para que a tecnologia não suplante a necessidade de gerar a mão de obra adequada, qualificada, que possa, de fato, entregar aquilo que a população espera. Então, o Congresso Nacional tem que estar atento às legislações para que nós consigamos fazer com que as pessoas invistam no Brasil. Quem gera emprego é o setor de serviços e nós precisamos estimular que esse emprego continue existindo e entender essa nova ferramenta tecnológica de como nós vamos fazer essa união. Então, eu vejo com necessidade de cada vez mais estar atualizados e próximos de um setor que movimenta o nosso país. Muito bom, João. São Bernardo sempre foi um polo industrial, né? Mas o Grande ABC é um polo de serviço muito impactante. Fala um pouquinho sobre isso. Eu e o Alex, a gente discute muito sobre isso, né? Porque o polo industrial, que um dia foi referência nacional, que é o Grande ABC, hoje já não é mais dessa forma. Hoje, o próprio serviço, assim como emprega muito mais a nível nacional, emprega muito mais também no ABC. E é importante a gente ter essa visão, é importante a gente trabalhar para que o ABC tenha o emprego do futuro. E o emprego do futuro certamente está a partir do setor de serviço, porque a responsabilidade de carregar 70% da mão de obra é muito grande. E é por isso que o poder público precisa ter a responsabilidade de atuar em conjunto com o setor de serviço para a gente fazer com que a gente chegue nesse emprego do futuro, tanto capacitando os jovens para que participem desse emprego, para que participem desse novo mundo, quanto capacitando as próprias empresas para que elas consigam fazer esse match
com o futuro, né? Com o futuro da empregabilidade. Muito bom. É isso, João. Exatamente isso. Para mim é uma honra estar com o deputado Alex Valente, presidente estadual do Cidadania, tesoureiro nacional do Cidadania, representante desse glorioso ABCDE e grande região da qual São Paulo está virando quase um anexo de tão forte que está vendo o ABCD. Aqui, então, nós vamos... São Paulo está virando a grande São Bernardo, a grande São Caetano, a grande Santo André, a grande Mauá. E esse vereador aí, de 24 anos, aí, um orgulho ter gente jovem na política e da qual nós temos muito que aprender nessa parte de serviços tecnológicos, e que nós vamos contar, a Sebrae vai contar com apoio, com as ideias, pontuando cada vez mais, né? Porque eu vi uma declaração que há 10 anos atrás, 4 das 10 empresas, 4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 japonesas. Hoje 9 são americanas. E são todas as gigantes tecnológicas, todas vendendo serviços. Então, a Meta, Oracle e Apple, e assim vai todas as outras 9, que eu não vou lembrar de cabeça, as 9 gigantes americanas. Mas é o setor de serviços tecnológicos virtuais pontuando. E é isso que a Sebrae conta, e conta com gente nova, e como você, para dar um norte para a gente. Parabéns aí, porque já diziam os gregos, né, que quem não gosta de política é governado por quem gosta, tá certo? Então, é uma ignorância as pessoas falarem que não gostam de política, porque, infelizmente, nós dependemos da política, nós fazemos política diariamente, quem é casado com a esposa com o marido, na família com os filhos, quem é casado com o namorado, com a namorada, e por aí vai, com o patrão, com um amigo, com um colega de trabalho, e a política está presente na vida de todo mundo, as pessoas que não entendem isso daí. Política nada mais é que o relacionamento aprimorado, e quando é voltada para o bem comum, aí o céu é o limite, o resultado é o limite. Muito prazer, muito grande estar com vocês aí. E você também, um político jovem, que começou jovem, na vereança, com 24, com 24 anos lá em São Bernardo, 2 mandatos de deputado estadual, 2 ou 3 de federal. 3 agora de federal. Está no terceiro mandato em exercício de deputado federal. Então, é uma honra estar com vocês aqui, amigos do setor de serviço e amigos do setor de serviços tecnológicos. É isso. Muito bom. E o Alex é muito atuante. A gente percebe lá nas comissões, fez a relatoria, né, da cassação do Glauber, muito técnica. E por ser um partido mais centro, tem que tomar cuidado para não atingir nenhum dos dois lados, né? E o seu relatório foi muito técnico, e a gente parabeniza o senhor por isso. Tá? Não, a nossa obrigação, eu sou obviamente da Comissão de Justiça, Redação e Cidadania, e é uma comissão que desempenha um papel técnico. E eu acho que politizar ali é prejudicar o país, não apenas na cassação do Glauber, que tinha os requisitos formais para a continuidade do processo de cassação, mas especialmente nos temas que interferem no país. Porque se nós não tivermos um olhar técnico e polarizarmos, e politizarmos, e partidarizarmos qualquer debate que ocorre na comissão, nós perderemos a capacidade de entender o que é melhor para o país. E precisamos cada vez mais daqueles que querem construir, não daqueles que queiram degladiar apenas para poder ganhar like na rede social. Nós não podemos viver um país que o like na rede social vale mais do que a realidade vivida pela população. E para isso, nós precisamos ter essa capacidade de compreender, de entender a necessidade e, principalmente, Zé Carlos, de ouvir. O presidente aqui está dizendo a capacidade de articulação, de integração que ele tem com o setor de serviços no Brasil. Isso significa uma capacidade de escutar. E, muitas vezes, isso falta na política brasileira. A gente vota em um presidente da República por zero, não porque acredita que o outro será melhor. E o dia que nós mudarmos isso, certamente o Brasil vai dar passos adiante numa melhor geração de oportunidades, de serviço, de qualidade, de serviço público e de entendimento desse novo momento que vocês estão muito bem atuando, que é a reforma administrativa, a necessidade de enxugar a máquina administrativa do nosso país, diminuir o desperdício de dinheiro público, não a do Cidadania, nosso partido, que eu orgulho de liderar a bancada do Congresso Nacional,
é o responsável pelo fim do super salário, né? O extrateto, que é um absurdo. Você tem aí 2% do funcionalismo público recebendo 9 a 10 bilhões de reais a mais por ano, enquanto a sociedade não tem investimento em segurança, em saúde, nos serviços essenciais. Por isso, a reforma administrativa, eu quero parabenizar, Diniz, por essa vocação de lutar por um tema que é muito caro ao Brasil e que muito pouca gente fala. Infelizmente, poucas pessoas se mobilizam para entender que o Brasil só dará certo na hora que a gente diminuir nossa máquina e prezar um serviço de qualidade por meritocracia, por execução com qualidade e com eficiência para a população. Você sabe, José Carlos, que eu trabalhando com o Alex esses últimos anos, antes de ser vereador, eu aprendi que no Congresso a gente tem 2 tipos de parlamentar, que é um parlamentar que constrói e o parlamentar que não constrói. O Alex, felizmente, é o parlamentar que constrói, e por isso o Cidadania, sob a liderança dele, foi relator do fim dos supersalários, foi relator de outros projetos tão importantes. Por quê? A gente não está preocupado em falar sim ou não a depender de quem é o autor da proposta. A gente está preocupado em acabar com um super salário que hoje é um mal que suga o dinheiro público para um privilégio de poucos, uma pequena casta do funcionalismo. Muita gente ganhando pouco, pouca gente ganhando muito. Exato. E tira o investimento que deveria ir para a saúde, deveria ir para a educação, deveria ir até para o fomento à economia. Porque a economia, assim como acontece no setor de serviço, que gera emprego, que faz a pessoa deixar de depender do assistencialismo, a qualificação principalmente dos jovens. Porque se a gente não olhar para esse futuro, tanto o poder público quanto o poder privado, a gente não tem nem o que fazer depois, porque a gente já vai estar atrasado. Como vocês disse, a reforma administrativa, a ideia do GT, que foi enviado agora no dia 28 de maio, a última quarta-feira, ela surgiu dentro de uma reunião da Sebrae, né, com seus associados, e que trouxe essa necessidade, o início dos estudos sobre o tema, sobre modernização do Estado, né, que é tão importante, tão necessário. E o João Diniz realmente está de parabéns por ter organizado tantas lideranças para trabalhar em prol desse projeto para o país, né, Diniz? Eu não me conformo com o custo do Brasil. Né? Quando eu viajo para o exterior, não consigo viajar para o exterior, e gente percebe que o Brasil é muito caro. Você vai para cidades tidas como caro, como Tóquio, como Londres, e você vê que, por exemplo, em comparação a São Paulo, você não vê grande diferença de custo. E por que o Brasil é tão caro? Porque nós temos excesso de impostos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós só perdemos para os países do norte da Europa, que são avançadíssimos, mas que dão tudo em troca. O Estado cobra 37%, 38% do PIB, mas dá tudo em troca. Aqui no Brasil nós estamos com 32%, quase o mesmo nível dele, e não temos nada em troca. E por quê? Está tudo num super salário. Exatamente. Por quê? Para sustentar alguns feudos. Eu costumo brincar que nós estamos no feudalismo. No Brasil existe, uns 20 feudos, cada senhor feudal, e eles garantem os seus redutos. Alguns deles fazem parte do funcionalismo, alguns fazem parte do setor empresarial, não vou só criticar o funcionalismo, e todo o resto pagando imposto, sustentando essa mega estrutura, como a do super salário, né? Os penduricários, aí, gente recebendo aí determinado período. Algumas caças de funcionário recebendo 300 mil reais, 500 mil reais, de verbas que eles mesmos se autoconcedem. Então, isso não tem cabimento, é uma estrutura extremamente injusta. Então, por isso, com base na reforma tributária, que nós lutamos bastante, o setor de serviço ainda vai ser o maior penalizado, porque é a galinha de ovos de ouro da Receita Federal, o setor de serviços, é o que mais arrecada. E essas reformas tributárias são feitas, capitaneadas pela Receita Federal. A Receita Federal do Brasil é a melhor do mundo. É a mais eficiente do mundo, sem dúvida alguma, mas às custas do contribuinte.
Tá certo? Tem, óbvio, seus méritos, automatizaram, informatizaram, sistematizaram, como Receita Federal, quem está lá fez o dever de casa. Só que a população contribuinte paga. E outra coisa que o povo brasileiro precisa entender é que precisa parar de demonizar o empresário. O empresário não existe. Mas aí, João, eu acho que já não existe esse preconceito da população. Acho que Está mudando. o governo atual é que pensa assim do empresário. Está mudando. Eu acho que a sociedade já tem uma visão da importância do empresário para gerar renda, para gerar emprego, para gerar oportunidade. E o que eu acredito é que o governo que nós vivemos, o governo Lula, é um governo atrasado. Sim. É um governo que ainda vive há 20 anos atrás, não consegue olhar para o futuro e não consegue enxergar o empresário como um grande parceiro do país. Claro. E esse é o grande erro. Claro. Porque é com base no empresário que investe, que arrisca, que gera emprego, que gera economia. O outro formato que tem, que não é esse formato capitalista empresarial, é o formato comunista socialista, que infelizmente não deu certo. E a China descobriu isso daí. Já que a China é capitalista, exatamente. Capitalismo industrial, ainda do início do século XX. É um capitalismo com uma força que nenhum outro país tem, que é a cultura de obediência ao governo. Exato. Que isso favorece muito ao crescimento chinês. Essa é a minha avaliação. É um processo de obediência cultural ao governo, permitindo à China ser cada vez mais essa potência que nós enxergamos utilizando o capitalismo. Veja a indústria automobilística, a guerra dela hoje é com a indústria chinesa, não é com outra indústria. E isso, obviamente, vai trazer consequências. E por isso um país como o Brasil, com tanto potencial, precisa reconhecer o setor de serviços. Isso. Precisa entender que o setor de serviços é fundamental. Eu não me conformo, eu ficava aqui conversando até com o pessoal de Sergipe que estava aqui, e a gente falava do potencial turístico que tem o Brasil, e não sei se você sabe, isso geraria uma cadeia muito maior de serviços se a gente aproveitasse esse potencial. Nós recebemos de 6 milhões de pessoas estrangeiras por ano no Brasil, enquanto o Uruguai, com 3 milhões de habitantes, recebe 6 milhões de turistas. Isso é inadmissível. É inadmissível. A beleza natural, um potencial que São Paulo tem, essa megalópole que tem capacidade de fazer turismo corporativista. Então, assim, nós temos ainda muito o que trabalhar e precisamos muito de vocês, de quem organiza o setor de serviços, para que o Congresso, o governo, enxergue a necessidade de ouvi-los e de tirar do papel aquilo que são as deficiências. E o tributo é uma grande deficiência. Nós passaremos agora pelo processo de regulamentação da reforma que nós votamos, e a reforma é necessária, e agora a regulamentação terá um papel muito vital dessa integração com vocês, porque a regulamentação pode fazer a reforma virar algo positivo ou se tornar algo negativo e pesado para o brasileiro. E o deputado, como trabalhou muito tempo nas comissões voltadas para turismo, sabe quais são a ineficiência nossa. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, ele veio para o Brasil e ficou horrorizado com os preços do Brasil. E por que o preço do Brasil é alto? Excesso de imposto. E segurança. Esses são os problemas. Segurança e tributo. E tributo, exatamente. São os 3 vieses que atrapalham o nosso desenvolvimento turístico. Exatamente. E o trabalhão no Congresso, deputado? Você sente que esse ano está mais devagar, mais moroso, as comissões voltando só a requerimento, toda hora tem alguma obstrução, o show de pauta, a próxima semana é BRICS, a outra vem, veja só, sanguínea. A verdade é a seguinte, né, Carlos? O Congresso Nacional também vive uma atualização desse novo tempo. E eu sempre digo o seguinte: o presidente Hugo Bota, que é muito jovem, é o nosso presidente mais jovem da história, 35 anos, muito experiente, capacitado, apesar da idade, compreende que nós vamos ter resultado efetivo. E muitas vezes você votar quantidade não significa qualidade. Mesmo assim, nós estamos votando muitas pautas. Ontem mesmo nós votamos muitas pautas, anteontem outras pautas, estamos votando temas importantes. E acredito que tem alguns temas que são vitais para o Brasil, como, por exemplo, a PEC da segurança pública. Sim, nós vamos resolver a segurança. O país não está seguro, as pessoas não se sentem seguras no Brasil. Isso afasta as pessoas que queiram vir para cá, mas também prejudica a vida do morador do nosso país, que não consegue andar nas ruas
com o celular na mão, com risco grande de ser roubado e sofrer algum dano. Nós temos a questão da regulamentação da reforma tributária, que é outro tema muito sensível e que vai desencadear um processo de futuro. E a minha avaliação tem um tema que é muito especial, que a gente precisa entender, que a gente precisa colocar o Brasil no potencial do futuro, que é regulamentação de inteligência artificial. Eu acho que é um tema vital e que, se o Brasil ficar atrasado, pode perder muitos anos de desenvolvimento, porque esse é um setor que requer liberdade, mas que requer principalmente um entendimento de que ele é o futuro. Muito bom. Tem alguma observação sobre isso, presidente? Muito atuante também nessa área. Não é que eu sou entusiasta, né, dessa área. Eu fico muito feliz. Estava observando, né, o Alex, que começou cedo na política, já tem uma carreira longa, é jovem ainda. O João, que é super jovem, tem um filho de 24 anos de idade, também começando, vai ter um futuro brilhante. Então eu fico feliz de ver os jovens se interessando pela política, né? Porque o mundo atual, que não está muito legal, que não é sustentável, que tem todos esses problemas de guerra, foram feitas pela minha geração ou mais anterior. Tá certo? Pela minha e talvez a geração ainda dos meus pais, pessoal que nasceu em 40, 50 e 60, mais ou menos. O fruto que nós estamos tendo hoje o mérito ou o demérito são essas gerações, 40, 50 e 60. Então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoal jovem como você na política tentando fazer a diferença. Isso é muito promissor. Deixa brilha o olho quando eu estimular isso. Exatamente. Você sabe, presidente, que tem uma coisa que eu sempre falo muito, que é sobre sustentabilidade, né? E isso passa por uma questão ambiental, mas a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela também é, por exemplo, de tributo. Porque, por exemplo, a sustentabilidade de qualquer coisa, ela é uma corrida de revezamento, né? Então, a sua geração passou para a minha geração, que vai passar para uma próxima geração, que vai passar para uma próxima, e vai passar o quê? Tanto o cuidado com o meio ambiente, quanto como a gente vai legislar sobre os tributos, por exemplo. Porque a maneira como você regulamenta a tributação no Brasil, e o Alex sabe muito mais do que eu sobre isso, impacta diretamente em como vai ser a economia no futuro, como vai ser as relações de trabalho no futuro, se a gente vai ter mais ou menos emprego no futuro, se a gente vai tornar os jovens e capacitar os jovens prontos para isso ou não, sabe? Então, se a gente não pensar a sustentabilidade, tanto econômica, quanto de meio ambiente, quanto até social, como uma corrida de revezamento, a gente vai jogar tudo ou na geração de vocês, ou na minha, ou na próxima, e a verdade é que a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Claro. Nós estamos plantando hoje o que vai acontecer aqui nos próximos 15, 20, 30 anos. E como tudo está mais rápido, presidente, a verdade é que o que nós fazemos hoje já reflete daqui a 2, 3 anos. Então, Velocidade com rádio. a velocidade da comunicação, da informação, da digitalização faz com que tudo tenha um crescimento exponencial em relação ao que era há 20 anos atrás. Então, nós temos que, de fato, estar prontos, olhando o presente com o olho no futuro. É sempre assim. E um futuro cada vez mais próximo. Cada vez é amanhã, na verdade, né? E desafiador, porque, por exemplo, tem um dado que mais de 500 mil trabalhadores afastados do seu trabalho por conta de saúde mental. Né? E como que o poder público e o setor produtivo podem, juntos, achar soluções para isso? Esse é um tema muito caro para a gente, porque eu tenho trabalhado e me dedicado no entendimento do que significa isso na vida da sociedade. Durante as campanhas eleitorais, durante a nossa caminhada de mandato, né, João? Nós observamos muito e nos deparamos com essas dificuldades que a população enfrenta, que muitas vezes nenhuma pesquisa detecta. Mas está na alma da pessoa a necessidade de você ter a capacidade de se equilibrar emocionalmente e mentalmente para poder ter uma vida satisfatória, inclusive para gerir sua família. Hoje, nós não temos nenhuma política pública voltada para a saúde mental. Ao contrário, a saúde mental, ainda que está no nosso arcabouço de legislação, é uma saúde mental que trata as pessoas como loucos no manicômio. Nós precisamos mudar essa realidade, o entendimento de ansiedade, depressão, burnout, uma série de
de condições que a população tem enfrentado, emocionais e mentais, é necessário ter esse entendimento que é uma saúde preventiva, que nós estamos perdendo trabalhadores diuturnamente por conta da saúde mental, que nós estamos perdendo vidas, que nós estamos fazendo famílias serem mal formadas, e nós temos a entrada, especialmente, das pessoas com transtornos, né? Então, o que é a saúde mental no nosso entendimento? É o tratamento de transtornos e o cuidado para o bem-estar de higiene mental da pessoa. E que nós estamos fazendo o poder público cuidar, porque hoje a saúde mental é uma coisa elitista. Para quem tem condições de pagar seu tratamento, sua terapia, fazer com que sua família tenha a condição adequada, mas é uma casta muito pequena da sociedade. Nós vamos transformar isso para a população. Vamos informar para a mãe atípica, para a família atípica, ter terapia, conseguir cuidar do seu filho autista, ter um cidadão que luta diariamente para manter e sobreviver e que não tem nenhuma fábula, nenhuma condição de receber qualquer suporte mental que o poder público oferecer. Tenho certeza que o maior custo-benefício de investimento na saúde é fazer saúde mental e saúde preventiva. Nós vamos eliminar muito do que a gente sofre nas filas e hospitais, na falta de leitos e nas UTIs. É necessário fazer com que toda a sociedade tenha isso, não é uma pequena casta. Se você perguntar para alguém da classe média, alta, se tem alguém na família fazendo terapia, eu duvido que alguém vai falar que alguém está fazendo terapia na sua casa. E isso não pode ocorrer só para quem tem condição de pagar. É necessário popularizar, porque eu tenho certeza que a sociedade vive melhor, os serviços vão ser gerados de melhor qualidade, e a gente vai ter uma população mais pronta para os desafios que a vida moderna. E a prevenção é mais barata, né? Prevenção é o caminho, né? Exatamente. É que nem eu costumo falar que, né, no cara de sustentabilidade, que o principal atraso, o principal exemplo de estudo de desenvolvimento do Brasil é o saneamento básico. O Brasil tem saneamento básico nos mesmos níveis dos nossos irmãos da África, né? Que peçam. 50% sem a nossa universalização de saneamento está muito longe da realidade necessária, e eu tive a honra de ser o relator. O governo Lula entrou, presidente. É uma coisa bem importante. O governo Lula assumiu o governo, uma das primeiras coisas que ele fez foi revogar o marco do saneamento, e nós avançamos. O marco do saneamento é dar a condição de poder da iniciativa privada investir. E eu sou completamente favorável à iniciativa privada cada vez mais fazer investimentos na parceria para que o poder público segure o seu dinheiro com investimento de saúde, de educação. Porém, o governo Lula é um governo atrasado, como eu disse, e entrou cancelando, revogando parte do dispositivo que nós aprovamos no Congresso. O que nós fizemos? Eu me orgulho de ter sido relator. Nós fizemos um decreto que derrubou as medidas do governo federal. O governo federal recuou, porque apenas 50% de toda a nosso saneamento é tratado. E isso, ao longo da história, desde o marco do saneamento, nós conseguimos 10% em 2 anos. Então, a falta de saneamento básico é um grave problema que nós temos no Brasil, estrutural, que nunca cuidou. E é exatamente esse passo que nós vamos dar: universalizar o saneamento básico, fazer saúde preventiva, dar consulta de especialista antes da pessoa ficar doente, e fazer saúde mental para que todas as pessoas tenham a tranquilidade mental de tocarem suas vidas da melhor maneira possível com suas famílias. E parece que para cada débito como saneamento, você economiza 3 em saúde, é isso? 4 dólares que economiza isso. Então, ou seja, é questão de gestão. Prevenção, exatamente. Então, é um dos principais. E eu diria que eu brinco que o segundo maior atraso, que não tão importante no saneamento básico, é toda essa fiação dos postos. Isso não gosta muito. Que nós temos ali. Isso é outro atraso. Isso é outro atraso. Do João. Eu tenho 2 projetos de lei recém-apresentados na Câmara lá de São Bernardo sobre a fiação. Uma delas é para obrigar as empresas de telefonia e de internet a resolverem a fiação emaranhada ou caída em até 72 horas. Por quê? Hoje o que acontece é, você faz uma reclamação sobre um fio que existe, emaranhado ou caído na frente da sua casa, a prefeitura notifica a empresa não faz nada, a prefeitura deixa por assim mesmo, e você continua com o problema na sua frente. E aí você é obrigado a ficar olhando isso,
tem uma questão de poluição visual, você é obrigado a correr um risco, porque quantas vezes a gente não viu casos de poste pegando fogo por conta disso, e continua assim, o sapo-sapê, a maré-maleira e o fio confirma tudo está errado lá. Então, eu sou autor desse projeto para que a prefeitura comece a trabalhar em cima dessas empresas e tenha um dispositivo de cobrança para não ficar assim de tipo, eu notifiquei para Porque além da exposição, né, João, horrível que fica nas ruas, há um risco à segurança e também há um custo que acaba sendo muito grande por falta de uma otimização e modernização dessa fiação. Né? Por exemplo, a falta de luz que já para não que teve. Boa parte é culpa pela fiação externa. A árvore, se a fiação fosse embutida, não teria muita gente, não teria ficado 3, 4, 5 dias, às vezes até mais, sem energia elétrica. E a gente tem um problema também, presidente. Por exemplo, quando a gente fala de enterrar a fiação, muitas pessoas falam, não dá para fazer porque é muito caro. É muito caro. Mas se você não começar por nenhum lugar, vai passar 10, 20, 30 anos, vai estar o mesmo fio emaranhado e caído que está na frente da sua casa. Você reclamou para a prefeitura, ela não fez nada? Vai estar do mesmo jeito. E tem que usar de operadoras. E além disso, eu acho que tem que fazer uma grande parceria público-privada, junto Um marco legal que sim, exatamente, porque isso envolve o próprio comerciante. Isso prejudica o comerciante, ainda mais no momento que nós vivemos, que o comerciante de rua está cada vez mais prejudicado com a segurança, com a falta de conforto. E quando você tem qualquer item que gera uma insegurança maior como esse, faz a pessoa ir para um shopping, sair da rua, e nós perdemos potencial de comércio. E a que aconteceu, exato, lá na cadeia, né, produtiva. Lá em São Bernardo, a gente tem vários corredores comerciais. Um deles é a Avenida Kennedy, que é bem famosa lá e tal. Vários bares, por conta da fiação lá, vários bares que às vezes conseguiram se desenvolver por mérito próprio, investimento e tudo mais, subiram um andar dentro do próprio bar, do próprio restaurante. Só que quando eles subiam um andar, o que aconteceu? Na janela tem uma fiação passando. Então imagina o quanto isso prejudica a parte estética quanto a parte de atração do público. Então o comerciante, o empresário, ele investiu, teve pessoas que lá investiram 1 milhão ou até mais para conseguir construir, ampliar o seu espaço, trazer uma área de lazer, mais opções de entretenimento para toda a população, e ele é obrigado a conviver com aquilo que ele reclama para a prefeitura não faz nada. Saiu um bom projeto, presidente. Vamos pegar esse projeto do João, fazer uma bandeira em São Bernardo E criar isso como um marco para poder estabelecer uma conexão entre os comerciantes, poder local, e encontrar esse novo rumo, obrigando as operadoras a cumprirem a sua legislação. Que elas não entregam absolutamente nada no que tem por obrigação nas suas concessões. Claro. E ninguém Então, pode. uma boa bandeira. Uma boa bandeira. Uma boa bandeira local. Bandeira da Sebrae com apoio do deputado. É isso. Mas, nossa, é legal o projeto como o projeto piloto em São Bernardo, vale a pena. Ótimo. Presidente, gostou do papo? Foi rápido? Muito. Foi rápido, não. Passou muito rápido. Passou Rápido. muito legal. Deputado, deixa a sua mensagem para o setor de serviços, os associados da Sebrae. Olha, primeiro eu quero agradecer, Zé Carlos, agradecer o nosso presidente João Diniz. Muito obrigado, presidente. Agradecer o Chimano pela ponte. É verdade, o Chimano, mandar um abraço para ele lá do Ranking dos Políticos, que também faz um grande acompanhamento do que é a atuação parlamentar dos nossos deputados. Agradecer o João Viana, esse jovem talento, revelação da nossa cidade de São Bernardo, que eu tenho certeza que ele escreverá muitas páginas da nossa história. Agradecer a Sebrae, parabéns pelo trabalho. Não é fácil continuar organizando o setor de serviços como vocês fazem. Eu vi o trabalho, a correção, o caminho que vocês estão tomando é muito importante nessa integração para que nós consigamos fazer o Brasil avançar. Contem com o nosso trabalho para a reforma administrativa. É uma pauta, eu já tive na comissão especial do mandato legislatura passada, que nós aprovamos na comissão especial o esboço do texto, que foi muito interessante. Eu coordenei a área de meritocracia, então acredito muito que a meritocracia é o caminho para o desenvolvimento do nosso país. E eu quero me colocar à disposição para ser um braço na extensão da luta daqueles que fazem os serviços serem o principal fonte de arrecadação e renda de 70% do nosso país. Então, contem conosco, muito obrigado, e é uma satisfação sempre chamado estar aqui. Muito bom. Ótimo. Prazer aí estar com você.
João? Obrigado também, Zé Carlos, Diniz, todo o pessoal da Sebrae. Eu acho que é muito legal vocês abrirem esse espaço aqui para a gente ter um diálogo enquanto poder público, enquanto poder privado, para a gente conseguir fazer essa parceria, né? Que às vezes é muito o que falta em vários setores, mas principalmente no setor de serviço, né? E é o que emprega tantas pessoas. Para finalizar, eu queria deixar um dado que eu aprendi com o Alex durante a campanha, que se você pegar 2 a cada 3 crianças que estão no ensino básico hoje vão trabalhar quando tiverem mais de 18 anos no emprego que não existe hoje. Então, esse é um dado muito importante, especialmente para quem emprega 70% da mão de obra do Brasil. Se a gente não ficar atento para isso, a gente não vai conseguir se desenvolver para o futuro. Né? Então, a gente não precisa estar atento para essa capacitação e para aliar o que é o setor privado hoje, o que o poder público pode contribuir e como a gente pode pegar as novas gerações e entrar nessa linha de desenvolvimento. Muito bom, muito bom. E, presidente, foi uma honra, né, presidente? Muito bom. Se eu tivesse de deixar um recado, eu deixaria o seguinte: brasileiros, se politizem, saibam em quem votar, acompanhem o mandato, cobrem, tá certo? Se o político os atender, vote novamente. Se não os atender, não vote. Escolhe outro que represente os seus interesses. É só assim que esse país vai mudar e que as pessoas não serão simples paus mandados, governados, conforme eu já falei, por feudos, por cerca de 20, 30 feudos aí, que fatiaram o país conforme os seus interesses e todo o resto que não fazem parte desses feudos paguem a conta. Uma honra muito grande estar com o deputado Alex Manente, uma honra muito grande estar com essa jovem liderança, João Viana. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui, por participarem, por nos honrarem com o nosso primeiro podcast da Sebrae. E agradeço muito, deputado, por disponibilizar o seu mandato em favor do setor de serviços e peço muito esse cérebro brilhante que nos auxilie aí nas modernidades, nos IAs da vida e nos projetos brilhantes. E fiquei feliz que você pensa do mesmo jeito, nem sabendo do lance da fiação. Você é casadinha. O Instagram ontem. Não, é isso aí. Obrigado. E nascendo o Sebrae Jovem. Isso que eu sou lembrar. Espero que esse primeiro programa, você, presidente, não gosta muito da primeira impressão, aqui fica. Mas que fica a grande impressão desse primeiro programa. Claro, foi sim. Ótimo. Uma honra. Obrigado. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e deixar a sua sugestão de convidados, que com certeza ela será atendida. Então, obrigado a todos e até a próxima.